E especificamente sobre o que o João comentou ali, de 2 pontos principais, né, que geraram algum debate, que era a respeito de se estava sendo bem representada a questão da criticidade hídrica, né, porque basicamente a gente ainda não está validando o modelo, né, o modelo, se eu não me engano, vai vir na próxima reunião ordinária, que está previsto, né, para a gente apresentar o resultado do modelo, porque basicamente o que esse modelo nosso faz, né, a gente estima a parte de disponibilidade hídrica, ou seja, quanta água tem no rio, faz uma avaliação das demandas, né, o que tem ali de retiradas de água, e dá o resultado de comprometimento hídrico, né, e foi esse comprometimento hídrico que ficou um pouco estranho ali, em 2 trechos, que era do Médio Vacacaí, se eu não me engano, né, no Vacacaí, na PG do Médio, e também no Vacacaí Mirim, que não tinha aparecido, assim, ele não estava em vermelhinho, né, ou seja, era pontos ali que tem uma criticidade natural, né, que o pessoal comentou, que em períodos de laninha, principalmente, né, fica muito seco, enfim, e que o modelo não estava apresentando. Até o Fernando vai comentar um pouquinho mais isso mais no final da reunião ali. Então, a ideia é a gente conseguiu, tá, com essa reunião e depois com as nossas avaliações em cima, conseguimos validar todos os dados de entrada do modelo, né, de demandas, e a gente entende que hoje o modelo ele já está representando bem melhor a realidade ali, né, então isso a gente ainda não vai apresentar bem especificamente o modelo, porque ainda falta algumas rodadas finais e a gente montar a apresentação específica do modelo, né, hoje a gente está focando então nas demandas que foram validadas. Então, acho que eu vou compartilhar aqui. Vocês me escutam? Sim. Eu tinha dado uma mensagem que meu microfone não estava funcionando, mas... Não, está funcionando normal. A gente montou uma apresentação até bem extensa, tá, pessoal? Que a gente tinha para apresentar esses resultados mais da etapa 2, das demandas, dos usos, e no caso, depois no final vou comentar um pouquinho do modelo. E, bom, daí eu vou dar mais algumas informações, mas a princípio, assim, a conclusão que a gente está chegando é que o nosso resultado está certo e o problema mesmo é a disponibilidade de alguns anos, que é muito baixa na bacia. Não é uma relação com relação à retirada de água, necessariamente, na bacia. Mas vamos lá. Então, tá. Então, a ideia, né, pessoal, hoje a gente fecha, então, o que a gente chamou de fase 3. A gente vai trazer alguns, na verdade, de fase 2, desculpa. Vamos trazer alguns resultados da fase 3, que é o modelo, mas então a gente já está oficialmente passando, assim, para a etapa final do plano, do diagnóstico, que é a parte do modelo, né, a parte do modelo de quantidade e qualidade é a fase 3, e a fase 2, então, era toda essa validação das disponibilidades e das demandas ali na bacia. Então, deixa eu ir passando aqui. Já estão visualizando a tela? Esqueci de perguntar. Tudo ok? Tá. Sim, sim. Então, só para lembrar, né, a gente sempre traz aqui a equipe de elaboração, né, e a nossa equipe de apoio também. Dando uma retomada aqui no cronograma, né, o que estava previsto, como eu tinha comentado. Dessa etapa 2 e etapa 3, né, então a gente demorou um pouquinho mais na validação essa dos usos, justamente porque a gente fez a ideia dessa oficina que nós fizemos no final do mês passado, era para validar isso com vocês, né, que a gente achou bem relevante, foi bem bacana, porque a gente apresenta os dados que a gente faz a pesquisa aqui, e o pessoal consegue validar com a experiência local, né, então com isso a gente conseguiu fechar bem direitinho essa parte dos usos aqui. Então, hoje, né, na reunião de hoje, é a apresentação dos resultados dessa segunda etapa, e está prevista já, tá, uma reunião extraordinária no dia 25/6, que a ideia é fazer a mesma dinâmica que nós fizemos dessa primeira oficina, mas voltada para lançamentos. Né? A ideia é a gente também fazer essa conversa, enfim, para o que vai dar subsídio para a segunda parte do balanço, que é a parte de qualidade da água. Então, essa primeira parte foi em termos de quantidade, ou seja, a gente tem quanta água tem disponível da bacia, quanto que é retirado para suprir as demandas econômicas ali,
e tem o remanescente de vazão, né, no rio, isso a gente faz essa avaliação de criticidade. E a etapa posterior, então, a gente entra com os lançamentos que são realizados na bacia, e isso dá o nosso resultado em termos de qualidade. Então, essa é a nossa perspectiva aí. Então, aqui, que nem estava comentando, né, na próxima reunião ordinária, que vai ser lá em julho, é onde a gente vai apresentar os resultados do balanço quali-quantitativo, tá? Então, as duas partezinhas do balanço a gente apresenta na outra reunião. E, então, o que a gente pretende, né, que a gente consiga fazer a apresentação do relatório e colocar para votação, aprovação, enfim, já na outra reunião. Então, com isso, a gente fecharia a etapa do diagnóstico, né? Então, dependendo como tiver essas rodadas do balanço final, né, na parte de qualidade, essa é a nossa perspectiva aí de fechar com a etapa do diagnóstico. Então, indo um pouquinho, então, para esses resultados dessa segunda etapa, né, ele fala muito em função das disponibilidades, que a gente já apresentou até na reunião passada, e a avaliação dos usos, né. Então, nós temos aí a avaliação dos usos não consumtivos, que são aqueles que não consomem água, né, turismo, pesca, lazer, e as demandas de água consumtivos, que são aquelas que efetivamente retiram a água dos rios, e isso que dá a maior ou menor criticidade hídrica ali, né. Então, dos usos aqui na bacia, os principais que a gente detectou, e foram esses que foram avaliados, é para consumo humano aqui do abastecimento público, né, produção agrícola, criação animal, indústria e atividade de mineração. Então, também uma avaliação que é importante a gente fazer, que a gente entende essas demandas hídricas, né, essa quantidade de água que as atividades necessitam em três partezinhas, digamos assim. A demanda hídrica é efetivamente o que aquela cultura ou aquela criação animal ou o abastecimento humano precisa de água para atender os usos, né? Então, isso é a parte de demanda, é quanta água que é necessária para aquela atividade. As retiradas já é efetivamente o que para atender essas demandas, a gente retira dos rios, e aqui principalmente da parte superficial, né, que é o que vai impactar no nosso balanço hídrico. Então, aqui a gente faz, digamos assim, uma separação, né, a gente tem uma demanda total, e parte dessa demanda vai ser atendida por captações diretas no rio, né, bem simplificando. Então, aqui a gente, nas retiradas, a gente já não está considerando o que é feito por captação subterrânea, por exemplo, por poço, ou o que é atendido por barragens e açudes, né, efetivamente só o que é retirado dentro do rio. E quando a gente vai para o consumo é efetivamente desta água que foi retirada, quanto que ela é consumida por aquela atividade, porque parte dessa água que é retirada, ela volta para o rio no formato de esgoto, por exemplo, se a gente for pegar a parte de abastecimento humano, né, então, para atender uma população, eu preciso retirar uma certa quantidade de água, mas parte dessa quantidade retorna para os rios na forma de esgoto sanitário, né? Então, essa parte do consumo é o que influencia mais lá quando a gente for fazer a demanda, a parte do balanço de qualidade da água aqui entre todos os lançamentos aqui. Então, dentro dessa nossa avaliação dos usos, boa parte aqui a gente já apresentou para vocês nas outras reuniões, mas a gente retoma um pouquinho, porque foi uma parte bem importante dentro do plano, que foi a avaliação desses usos regularizados, tá? Então, dentro dos usos regularizados, a gente separou em duas partes. Uma que é o registro de intenção, ou seja, todos os cadastros que estão feitos no CIOT para a bacia do Vacacaí. Então, daí a gente tem as atividades principais ali, né, as finalidades, que vai para abastecimento, indústria, criação animal, drenagem, geração de energia, mineração, piscicultura, produção agrícola, silvicultura e turismo. Tá? Então, esses são todos os usos que estão lá com o seu cadastro feito dentro do CIOT. Isso daqui dá um total ali de quase 3.800 cadastros, né? Então, a gente segmentou todos esses cadastros por atividade ali, pela finalidade, e também por unidade de planejamento, para cada uma das unidades do plano. Daí, de todos esses registros, a gente pegou tudo que estava outorgado, tá? Então, daí a gente separou, né, mais uma parcela que está lá com a sua outorga deferida pelo sistema CIOT, tá?
Então, isso, quando a gente vai ver os números, vai para 201, né? Então, vejam aqui, antes a gente tinha 3.854 cadastros, destes, apenas 201 estão com a outorga deferida. A gente sabe aqui que tem vários outras funções de por que tem uns que estão apenas em cadastro, enfim, mas aqui são todas as outorgas deferidas, tá? Inclusive dispensa de outorga, aquelas que saem de forma automática. E aqui, todos esses quantitativos aqui é sem diferenciar ainda se é para captação superficial, se é poço, barragem. Então, é o total mesmo da bacia. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação assim, de comparativo, né, nesse gráfico ali da esquerda, tá o número de registros, aquele número de registros total, e em comparativo com o número de outorgas, né? Então, a gente separou ali por finalidade, e daí algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, para abastecimento, porque a gente tem bastante outorga deferida para abastecimento aqui, né? Mesmo que os cadastros sejam bem mais, mas a gente tem bastante outorga deferida para abastecimento, e também para drenagem, tá? Então, drenagem é quase a totalidade dos registros, é também outorga, porque ela sai de forma automática, né? Então, tem também esse impacto. E daí a gente consegue fazer uma avaliação desses quantitativos aqui, o que é de percentuais daí entre captação superficial, o que é subterrânea, o que é reservatório para cada uma daquelas finalidades, porque isso daqui vai ser muito importante para a gente fazer aquela estimativa que eu comentei, que é a diferença entre a demanda hídrica, né, para cada finalidade, e o que efetivamente é retirado dos rios, que daí vai ser essa porção aqui que está classificada como superficial. Então, além da parte do CIOT, tá, isso tudo que eu falei aqui era de outorga, a gente também fez o levantamento do que está registrado junto à FEPAM, que diz muito em relação às fontes poluidoras ali da bacia, tá? Então, em termos de empreendimentos que já estão em operação, né, ou seja, com a sua licença ambiental de operação e funcionamento, a gente tem todo esse mapeamento aqui, e com um destaque para 3 tipologias, né, que é a parte de resíduos, silvicultura e produção agrícola, né? Então, aqui também está o que está de registro dentro da FEPAM, do órgão ambiental. Então, a gente também fez todos os quantitativos por tipologia e por unidade de planejamento, né? E também temos um registro específico ali da FEPAM, que é do cadastro do Cisalto, que é o sistema de monitoramento, né, dos lançamentos. Então, a gente consegue saber exatamente aonde que estão autorizados os lançamentos na bacia, principalmente para atividade industrial e esgotamento sanitário. Tá? Então, a gente tem aqui para cada um desses pontos as características dos lançamentos ali daquela finalidade. Além disso, também fizemos uma retomada dos registros de agrotóxico dentro da FEPAM, né? Então, a gente consegue aí avaliar o tipo e a magnitude, digamos assim, da cultura e em termos de hectare, né, que é aplicado aquele tipo de agrotóxico. Separamos em categoria e também tem depois também o impacto, né, se é mais nocivo ou menos nocivo, tanto para a população como para o ambiente, também está no relatório. E indo então agora, voltando para os usos da água que a gente chancelou, digamos assim, dentro do plano, esses daqui são aqueles que eu tinha comentado que são os não consuntivos, né, então aqueles que não consomem água. Esses daqui a gente apresentou também para vocês na oficina, né, que vem muito a parte de turismo, pesca, piscicultura na bacia. Também temos os pontos de desassoreamento, então aqueles pontos lá que eu comentei nos usos regularizados, eles são pontos com autorização para desassoreamento em rio, né, então isso também está mapeado aqui para a bacia. Muitas vezes eles batem com os pontos que tem mais problema de erosão e assoreamento, né, ali na região. Para a demanda de água, então nós fizemos uma primeira avaliação ali das demandas hídricas com base na população, né? Então a gente tem a população para cada bacia, a média mais ou menos de quanto que precisa cada população para consumo de água, e fizemos essa estimativa de demanda urbana e demanda rural. E depois, quando a gente vai para as retiradas, né, para ver efetivamente o que é retirada de rio, daí é o que vem dos sistemas de abastecimento, né? Então aqui principalmente o Corsã e São Gabriel ali que tem os... O áudio tá falhando, pessoal, acho que a Juliana comentou ali que tava meio Para ruim. mim tá normal. Tá normal? Tá. Normal, Amanda. Não, aqui tá normal. Tranquilo.
Então, essas retiradas aqui do abastecimento já vieram dos próprios sistemas regularizados ali na região, né? Então, da Corsã e de São Gabriel. Então, isso aqui, efetivamente, o que essas companhias de abastecimento retiram de água nos corpos hídricos ali da bacia. Também fizemos isso para a parte de demanda para produção agrícola, né, com base naquela aquela tabelinha até que vocês já validaram há alguns meses, né, de qual é a demanda hídrica por cultura por mês, né, considerando o hectare, e daí isso a gente consegue transformar ali em demanda por cultura, né, em metros cúbicos por segundo. E com isso a gente tem as demandas para produção agrícola também por unidade de planejamento e por mês, né? Porque varia muito ali aí na bacia, enfim, no estado inteiro, né? Varia muito as demandas e retiradas de água para a produção agrícola conforme o mês, né? Então, para isso a gente tem, né, todas as demandas aí por cultura, né, e por unidade de planejamento. Com base no que a gente conversou na oficina, né, de que talvez a gente não estivesse bem representando ali as demandas hídricas, principalmente quando a gente fala que não está representando bem demanda hídrica, a gente vai muito tentar melhorar a estimativa da produção agrícola, que é o maior consumidor de água ali, né, nos períodos que faz as captações. Então, a gente refez uma avaliação lá dos usos, tá? Porque num primeiro momento a gente tinha só considerado os usos que estavam com a outorga deferida. Então, a gente refez essa avaliação e pegamos todos aqueles registros, tá? Nós retiramos, assim, uns que a gente via que era claramente um erro, assim, né? Porque esse é o problema do cadastro. Quando tu vai só no cadastro, não passou por uma análise do técnico, então aparece lá, por exemplo, um ponto de solicitação de outorga de 15 metros cúbicos por segundo, que a gente sabe que não é para uma cultura, né? Então, isso fica uma coisa que destoa muito, então a gente retirou esses cadastros. Era cerca de 10 cadastros que estavam, assim, destoando muito. Até se vocês quiserem, né, o pessoal aí que representa aí a parte de produção agrícola, se quiserem ter acesso a quais são esses cadastros, né, até para orientar melhor os respectivos usuários, enfim, porque esses daí, quando forem para análise, com certeza vai ter o crivo do analista, né, dizendo que tem que rever ali a demanda que foi colocada, né. Então, retirando esses 10 cadastros que estavam muito absurdos, a gente pegou e fez uma avaliação por mês quanto que seria a demanda hídrica por esses registros no CIOT e o que a gente tinha estimado pelas nossas metodologias indiretas, assim, né, que considera só a área ali da região, enfim. E daí a nossa boa surpresa foi que estava batendo bem próximo, né? Então, se vocês forem ver aqui, por exemplo, janeiro, tá? Deixa eu ver aqui, o azulzinho é o que a gente tinha registrado no CIOT e o verde é o que a gente tinha estimado, né? Então, ele tá na mesma ordem de grandeza em todos os meses, né? Tá muito próximo. Então, a gente conseguiu fazer essa avaliação que realmente estava bem representado os cadastros do CIOT, né? Dentro para essa bacia. Então, a gente acabou que a gente vai considerar agora, para a demanda agrícola, esses usos que estão registrados dentro do CIOT para o balanço hídrico, né? E deixa eu ver aqui, uma questão que a gente percebeu era que o novembro e dezembro eram os únicos meses que dava meio invertido, né? Então, por exemplo, aqui, enquanto todos os meses a vazão estimada estava dando um pouquinho maior do que a registrada, porque isso daqui vai com base na demanda hídrica da cultura, né? Em novembro estava dando invertido, e daí, conversando ali com o pessoal, até algumas pessoas ali da nossa própria divisão, agrônomos, enfim, o que eles comentaram é que existe muito a demanda hídrica associada ao enchimento das quadras, e não necessariamente ao consumo de água pela planta da cultura, né, e que isso aconteceria ali no finalzinho de novembro para atender essa demanda da cultura de dezembro. Então, isso daqui, na verdade, não vai representar a demanda hídrica, né, da cultura, mas sim essa retirada que é necessária para fazer antes. Então, a gente, considerando os registros do CIOT, a gente conseguiu representar realmente essa prática que é feita ali na região, né, que isso daqui vai nos meses finais de novembro, né, o padrão a gente consegue ver esse padrão nos cadastros, enfim. Então, isso foi uma primeira
um dos melhores resultados que a gente teve, assim, dessa nossa última oficina. Da mesma forma, a gente fez isso para criação animal, tá? Então, a gente tem aí os rebanhos ali estimados na bacia, então a gente consegue fazer uma demanda associada para manter esses rebanhos e, consequentemente, uma retirada de água, né? E isso daqui foi, essa dos animais foi por estimativa, tá? A gente não consegue ainda usar os registros do CIOD. Já para demanda industrial, a gente utilizou todos os registros no CIOT e na FEPAM, tá? Tanto para retiradas quanto para lançamentos também. Então, isso daqui já é também indústrias que realmente estão ali devidamente registradas. Para atividade de mineração também fizemos, então, uma estimativa também de consumo de água, então, consumo, né, a demanda e as retiradas para atividade de mineração, que é bem pouco, né, perto dos outros quantitativos ali na bacia. Além disso, então, já indo na parte desse capítulo 5, que dá o subsídio para a próxima etapa ali do balanço, que é de qualidade, né? Então, temos detectados todos os lançamentos de efluente sanitário na bacia. Então, cada uma desses pontinhos aqui, né, de lançamento de efluentes sanitários, ou é porque tem uma coleta e tratamento, né, então tem uma estação de tratamento associada, ou a gente faz estimativas de quanto que seria lançado com coleta e sem tratamento, por solução individual, né, principalmente fossa, e sem coleta e sem tratamento. Então, isso daqui a gente também consegue dos atlas de saneamento da Agência Nacional de Águas, e além do que tem registrado nas estações de tratamento devidamente outorgadas e licenciadas, né? Então, com isso, a gente consegue ver qual é a vazão de efluente que é lançado em cada um daqueles pontos, em cada um dos municípios. Então, temos uma vazão, né, que é para cada uma daquelas tipologias, seja com coleta ou sem coleta, a gente consegue fazer essa segmentação. Isso daqui para a parte de fontes poluidoras ali de saneamento. Tá? Então, com isso, a gente fez um capítulo final, que são as sínteses dos usos, né? Então, a gente consegue ver para os 2 meses principais, tá? Que a gente considerou. Dezembro é o mês mais crítico, em termos de balanço hídrico, e julho seria o mês mais confortável, né? Então, a gente consegue fazer essa segmentação para cada uma das unidades de planejamento, qual que é a tipologia de finalidade de uso que é mais impactante, digamos assim, né? Se a gente vai para o mês de dezembro, que é quando está o mês mais crítico, muito associado em função da alta demanda da produção agrícola, então a gente vê que em todas as unidades de planejamento é a produção agrícola que se destaca, né? Mas a gente também tem, então, para os outros meses onde a produção agrícola não está fazendo nenhuma captação, a gente também tem essa divisão aí entre os demais usos. Isso, né, tanto para as demandas totais e efetivamente as retiradas que são feitas nos rios ali na região. Então, daí isso aqui é só um comparativo, assim, para vocês terem uma noção de magnitude, né? Então, ali na bacia, a gente tem um total de demanda hídrica associada, ou seja, quanto de água que precisa para manter todas aquelas culturas, em pouco mais de 20 metros cúbicos por segundo. Mas daí, quando a gente vai efetivamente para o que é retirado nos rios, né, cai aqui para 9,5 metros cúbicos por segundo. E tem aquela relação ainda do consumo, que eu comentei para vocês, que é a diferença entre o que a gente retira e efetivamente o que consome de água, né? Porque aqui já está considerando que tem parte dessa água que é retirada, ela volta no formato de esgoto pontual, difuso, enfim. Então, a gente também fez isso na parte de lançamentos, né? Então, os lançamentos a gente define em duas partes, que são os lançamentos pontuais, ou seja, aqueles que a gente consegue detectar um ponto e uma vazão associada, e isso é principalmente para indústria e abastecimento, né? E em termos de fontes poluidoras difusas, que daí está muito associado à carga, né? Então, a gente tem aí DBO, enfim, como um parâmetro que a gente consegue estimar quanto de carga que está essas fontes que não são pontuais, né? Porque tu pega aí agricultura, criação animal, enfim, ela tem uma poluição difusa, a gente não consegue associar efetivamente um ponto aonde está sendo feito esse lançamento, né? Então, a gente entra, o modelo interpreta isso como uma carga que está sendo lançada. Então, a parte tanto de carga de DBO quanto de coliformes também. E aqui também parte de fósforo e nitrogênio associado a essas fontes difusas de poluição.
Então, passo aí para o Fernando falar um pouquinho sobre essa terceira etapa, que é como que tudo isso que a gente considerou até agora está entrando efetivamente na parte de balanço hídrico, né, que é como a gente interpreta esses resultados aqui para a bacia. Tudo bem, pessoal. Bom, parte da apresentação foi dar uma passada geral nesses mapas e produtos que a gente gerou dessa segunda etapa. Na verdade, a gente nem apresentou todos, tá? Tem muito mais coisas ali. Só que daí é para 100 slides, se a gente colocasse tudo. E agora, no diagnóstico que a gente vem fazendo esses testes, passa o próximo, Amanda, por favor. Basicamente, fiz esse esqueminha aqui, que eu tenho feito processamentos, análises, e daí eu troco algum efeito, né? Ou coloco o efeito das vacas, o efeito da soja irrigada. Nós fizemos a disponibilidade da Q90 anual e da Q90 mensal, ou seja, a Q90 anual é uma Q90 geral para todos os meses, a Q90 mensal é uma Q90 para cada mês, baseado na série modelada de 33 anos. Fizemos o modelo com a Q98 anual também, que é uma disponibilidade muito menor. E nós comparamos o modelo da agricultura estimada, agricultura regularizada do CIOT. No fim, o modelo final provavelmente vai ser vamos dizer, híbrido. Os usos regularizados do CIOT, que basicamente tudo é para irrigação do arroz, mais a soja irrigada, que nós temos os polígonos da FEPAM, mas o valor de retirada vai ser estimado com base naquela estimativa que até a Amanda apresentou lá e que foi validada com os membros aí do comitê. Então, pode passar aí, Amanda. Eu acho que é importante vocês continuarem trabalhando no mapa interativo ali, vocês puderem acessar e ver algumas coisas. Tem as principais dados, informações e diagnósticos, e no fim nós discutimos na outra oficina, e eu estou aberto aí a discutir alguma informação, qualquer coisa com relação ao balanço hídrico. Eu acho que a gente podia até clicar aí, mano, não sei se... Porque uma das conclusões que eu estou chegando, assim, pessoal, é o seguinte. Até como a Amanda falou, o mês de dezembro é o mês com maior retirada. Mas o mês mais crítico, acho, do ponto de vista hídrico na bacia, é o mês de janeiro. Mas a questão daí não é a retirada, não é o uso da água, e sim vários anos, isso eu vi na série histórica das modelagens ali, tem vários anos que simplesmente não tem água na bacia. E daí a gente está conversando aqui inicialmente para produzir algum material que aponte isso melhor, né? com estatística, com dados, com informações relevantes, para mostrar bem esse panorama. Porque esse produto que vocês enxergam aí, que a gente fez na oficina, ele é uma relação entre o que tem de água disponível e o que tem e o que nós estamos efetivamente retirando, né, da água disponível. Só que quando, por exemplo, eu rodei a Q98, que é uma disponibilidade muito menor, os resultados também não ficam tão críticos assim. E isso tanto para dados estimados quanto para dados regularizados. Então, o panorama que a gente está chegando é esse. Os eventos de estiagem severos, o principal problema mesmo foi a falta de chuva na região. Lógico que a retirada da água contribui para isso, mas esse produto que a gente enxerga aí, que é essa relação entre a Q90, no caso desse produto que está aí, e o que nós estamos retirando de água, ele não vai apresentar nos rios principais
uma criticidade de 100% ou acima de 70%, como é o caso do Vacacaí-Mirim, do Vacacaí. O que a gente fez que... Deixa eu ver aqui, de repente... É que eu não vou conseguir mostrar tão bem, mas a gente conseguiu, através desses dados do CIOT e dessas novas rodadas de modelo quantitativo, de certa forma, ver que alguns trechos, tanto do Vacacaí, mas principalmente do Vacacaí-Mirim, de fato, eles ficam mais críticos, porque os usos regularizados do CIOT estão principalmente localizados nos rios principais, ali no Vacacaí-Mirim, no Vacacaí, no São Cepé. Então, de certa forma, a gente conseguiu, vamos dizer, então, reduzir, aliás, aumentar essa porcentagem. Acho que daria até para apresentar para o pessoal, Amanda, ali a porcentagem. Pessoal. De qual trecho que tu queres? Aqui? Bota aí, aí tá bom. Por exemplo, esse 0. Peguei um exemplo ruim. Eu não estou enxergando tão bem. Aqui. Por exemplo, esse trecho aí em verde, né? O índice de estresse ali para dezembro é 1,8%, ou seja, é um valor muito baixo. Mas em outros períodos da série histórica que a gente está vendo, na verdade a disponibilidade é muito menor do que essa Q90 que foi colocada no modelo. Até eu fiz algumas estimativas que a Q90 de janeiro é praticamente metade, 51% da água, da disponibilidade da Q90 anual. E daí, assim, até foi uma discussão nossa, né, Amanda, de que o ideal é que a gente rode, que a gente trabalhe com a Q90 geral, para não ficar muito restritivo depois no enquadramento, enfim, nos critérios de outorga. Né? Mas existe esse mês, janeiro principalmente, mas fevereiro algumas vezes, que a disponibilidade na bacia fica muito, muito baixa. Então, a ideia, eu acho que para o fim do diagnóstico, a gente conseguir abordar isso melhor, a questão da estiagem, a questão da seca na bacia. Eu até queria, assim, um pouco a opinião do João Francisco. Só para resumir, assim, desculpa, João, antes de te passar a palavra, mas basicamente o nosso principal resultado aqui foi justamente isso, até a gente está preparando algumas tabelas que mostrem um pouco melhor isso, que ali, esse índice, né, de estresse hídrico é muito essa relação entre demanda e disponibilidade. E o que a gente viu aqui é que, na verdade, o que pega mesmo na bacia para ter aqueles períodos em que se tem a impressão que o rio está seco, enfim, não é por questão que está retirando demais água, mas justamente porque em certos períodos a disponibilidade é muito, muito, muito baixa, em comparativo com outros, né? Então, a gente vê ali que é diferente isso do que algumas outras bacias que a gente trabalha, que às vezes, quando tem retirada para irrigação, dá uma baixada geral no rio. Na verdade, aqui, nesses pontos principais, o problema é muito mais climático do que efetivamente de retiradas excessivas, né? Então, uma das nossas ideias é que a gente consiga, com esse diagnóstico, a gente ter alguns gatilhos, digamos assim, né, que vai influenciar lá nos limiares, enfim, da bacia, de a gente ter uma previsão associada a isso, para conseguir trazer uma maior segurança, inclusive para os usuários, para os irrigantes, em acionar, olha, não, esse ano, pessoal, é período de laninha, né, que nem vocês comentaram, enfim, e as previsões são de realmente baixa nos rios, né, então a gente, com esse diagnóstico, a gente consegue desvincular, digamos assim, o problema nesses rios principais de excesso de demanda ou de retiradas, mas sim associar muito a mais um problema de déficit climático do que efetivamente de retiradas excessivas nesses pontos aqui.
Por favor, João, pode comentar. Achei que tinha caído aqui. Bom, pessoal, eu não tive presente na última reunião que foi apresentada, não pude estar presente, então se eu falar alguma coisa que já foi discutido, vocês podem me interromper, tá? Sobre esses pontos críticos, principalmente em relação ao arroz, tá? A gente tem trabalhos que a gente desenvolveu na universidade, onde a gente já monitorou áreas que variam de 8 a 15 mil metros cúbicos pelo período cultivo por hectare. Tá? Nesse ponto específico que o Fernando falou, ali que pega o Arenal, né, como o nome já diz, é uma região com bastante presença de areia, uma região bem drenada. Tá? O CIOT, né, ele é um cadastro declaratório, né, que faz declaração. Os técnicos presentes podem me corrigir se eu falar alguma informação que não representa a realidade. Mas, até onde eu sei, normalmente o pessoal declara em torno de 9 mil metros cúbicos por cultura, por hectare por ano. Tá? É um valor que conhecidos meus, quando faziam o cadastro, no CIOT colocava. Né? Ele é um valor representativo, só que pode ser que algumas áreas ele sejam baixos, esse valor seja baixo, tá? Principalmente em regiões onde ele tem uma grande presença de areia, a gente tem uma grande drenagem ali. Tá? Então eu tenho perguntado, você tem uma ideia, uma noção de quanto está a média da declaração do CIOT de consumo por hectare? Pro arroz especificamente? Sim, a gente até fez isso, eu não sei se a Raíza ainda está aí, mas a gente fez essa... Eu estou aqui, eu estou abrindo, Amanda, já mostro. Porque a gente fez... A gente teve um pouquinho de dificuldade nisso, tá? Porque, assim, o CIOT, ele tem dois tipos de informação. Uma é a informação que a gente consegue tirar na forma de relatório, né? Que daí vem a tabela, tudo. Sim. E daí são informações muito gerais, ou seja, nessa tabela geralzona que vem só informações que são comuns a todos os cadastros. Então, por exemplo, cultura e área irrigada não é comum em todos os cadastros do CIOT, então não vem nessa tabela geral. Então, como a gente viu que era algo que poderia realmente ser considerado, a gente teve que entrar cadastro por cadastro, né, naqueles 3 mil e poucos lá cadastros, e daí pegar manualmente, né, qual era a cultura e a área. Mas daí a gente não apresentou aqui, porque isso foi resultado dessa semana, e até acho que se a Raíza puder mostrar, porque realmente essa avaliação é um dos critérios que o pessoal que analisa o processo utiliza, né, do tipo, eles fazem ali a relação de área em média, né, óbvio, não dá para fazer uma análise muito crítica, mas assim, consegue pegar ali, tem um cadastro aqui que deu 500 metros cúbicos por hectare, né, daí já é uma coisa bem fora da realidade, então consegue fazer esse crivo, e outros dão ali entre 9 e 15, como tu comentou. Então, essa é das avaliações que passa pelos técnicos, mas que nem eu comentei, a gente tinha ali, agora eu não tenho o número exato aqui para a produção agrícola, tá? Quantos daqueles cadastros, os 3 mil, foram para análise dos técnicos, né? Porque, em linhas gerais, ali para a bacia, de 3 mil, a gente foi para 2 mil outorgas. 200. Então, só 200 cadastros foram analisados. Então, realmente, desses que a gente considerou aqui para demanda, né? Que a gente viu que estava mais próximo, a gente não tem a segurança de que, efetivamente, eles são representativos realmente da demanda associada, né, porque não passou por análise, não tem esse crivo que tu está comentando. Eu acho que nesses pontos, assim, pode ter influência disso. Né? Eu não sei na modelagem se consegue alterar isso num trecho específico. Né? Não dá para... Outro detalhe que você comenta. Pode falar, Fernando. Um cenário, vamos dizer assim, que daria para fazer é aumentar um pouco a demanda para alguns cadastros dali. Sabe, ali uma região, como o nome já diz, é arenal. Ele é certo que ele tem um consumo acima do mínimo, né, do normal de outras regiões. Né, ele é um local onde tem uma infiltração mais favorável, né, um solo bem drenado. Outro detalhe, né, dezembro, né, no final de novembro, início de dezembro, começa a irrigação, né, como vocês já, os dados ali mostram, é o alto consumo. Depois de janeiro, se a gente pegar ali a evapotranspiração da cultura, que tem mais de 1 litro por metro quadrado dia, né, ele pega um hectare, são 10 mil litros. Isso é 1 milímetro por metro quadrado.
às vezes chega a 8 milímetros no forte do verão, né, por metro quadrado de evaporação. Então, tu pega, por exemplo, um hectare, 10 mil metros quadrados. Se tu perder 8 milímetros por dia, perdeu 80 mil litros, né, 80 mil metros cúbicos, que logo vai ter que ser reposto. Então, em janeiro também tem, né, um consumo, se pega um mês, por exemplo, de laninha, um mês seco, né, um ano seco, com temperaturas elevadas, a evapotranspiração é alta. Consequentemente, a saída, né, vai ter que ser bombeada. Então, tem a janeiro é o mês mais crítico também por isso. Está sempre repondo água, não é o ápice da irrigação, que ela ocorre no novembro, dezembro, mas está sempre se mantendo. Né? Vamos dizer assim, o rio já teve uma diminuição da sua vazão naqueles 2 primeiros meses, né? E depois, janeiro, ele já está mais baixo, mas ao mesmo tempo está sempre mantendo. Né? O pessoal da agricultura, os produtores, se quiserem comentar ou complementar a minha fala, fiquem à vontade. Né? Mas dois então, acho pontos que bem... esses... Pode terminar, desculpa. Então, esses dados, essas informações que vocês estão apresentando ali, eu acho que elas estão coerentes. Só tem esses pontos específicos que eu acho que a gente podia tentar trabalhar dessa forma, aumentar o consumo, né, principalmente nessa região do Arenal, né, uma área onde o nome já diz, ela é certo, não precisa nem ter estudo, é certo que o consumo é maior do que o normal, né? Então, se pudesse, deveria pegar um cadastro e ver quanto está lançado ali, né, naquela região, só para ver o que está sendo lançado de consumo, né, que o modelo está utilizando, e quem sabe aumentar um pouco naquela região para ver se não corrige isso. Né? Então, dessa região, acho que isso deve ser um dos problemas, né, o consumo que está tendo ali. E, consequentemente, aquele consumo de janeiro, que eu comentei agora, que tem que ser reposto, ele também é maior nessa região. Né? Mas só 2 pontos, assim, que a gente também tem que ter um certo cuidado em fazer muitas mudanças, assim, de forçar o modelo a dar essa resposta, né, porque a gente fez alguns testes meio gerais, tá, a gente... Sim. Só em alguns pontos muito específicos, que é, por exemplo, o caso das VACs ali, né, a gente sabe que aquela demanda ali, ela é retirada dos canais que são abastecidos pela barragem, então ela não é, mesmo que tenha ali um cadastro dizendo que faz captação em canal, esse canal está sendo abastecido pela barragem, né, então a gente não pode considerar que ele está contribuindo para deixar negativo ali o rio, porque é uma disponibilidade artificial que tem ali, tá? Então, nesse ponto, a gente consegue interferir no modelo. Agora, nesses outros pontos, o que a gente percebe é que realmente, assim, sem considerar retiradas, tá? O rio já fica, assim, de 200 para 3 metros cúbicos por segundo. Assim, então, provavelmente, muito influenciada pela questão da geologia do local, isso sim. Então, isso a gente já vê que aqueles rios ali, eles são naturalmente... críticos de disponibilidade hídrica, e isso a gente vai conseguir mostrar ali, né, ainda sem considerar as retiradas. Então, isso a gente já conseguiu de cara ter alguns pontos onde a gente viu que, principalmente em períodos de laninha, o rio fica muito seco já naturalmente. Em função das retiradas, tá, da gente mexer nisso. A gente fez as estimativas, tá, porque aquela estimativa que a gente faz de demanda e retirada é em função da área agrícola e aquelas estimativas que vocês nos passaram de quanto que é a demanda hídrica por mês, tá? Que até a gente fez algumas adequações, se reunimos aí bem especificamente com o pessoal para ver. Então, na nossa estimativa, o que considera? A gente tem a área agrícola, que é tanto por o que está declarado no censo agropecuário do IBGE, por município, enfim, quanto o mapeamento do uso do solo, né? Então, a gente faz essas duas associações aqui para ter uma estimativa de área agrícola no local, e com base na demanda hídrica que vocês nos repassaram, que daí é específica ali dos produtores, a gente faz isso, olha, tem tantos hectares, logo precisa de tantos metros cúbicos por hectare neste mês, então essa é a nossa demanda hídrica e retirada associada. Então essa foi a nossa estimativa, né, que foi que a gente fez aquela primeira rodada do modelo. Daí a gente foi comparar, então, com os usos efetivamente registrados no CIOT, todos aqueles outros, e deu muito próximo. E isso por si só já é um indicativo de que talvez essa demanda esteja bem representada, porque a gente fez por um método indireto e deu muito próximo ao que está registrado, entende? Então, assim, muito provavelmente essas demandas aqui, elas estão próximas. E uma coisa importante de ser comentado é que tanto as estimativas quanto as retiradas já desconta todo mundo que está captando em barragem ou açude.
né? Então, é efetivamente o que está sendo captado no rio. Então, a gente já tem, porque é um diagnóstico, né? Então, assim, a gente até poderia, porventura, alocar todo mundo, assim, pegar todo mundo que está registrado, que capta em barragem e jogar para dentro do rio. A gente poderia fazer esse teste, do tipo, se não tivesse aquelas barragens e todo mundo que está captando em barragem, em açude hoje, captasse no rio, a gente dá uma forçada, assim, né, joga todo mundo para o rio mais próximo, enfim, a gente conseguiria fazer um panorama, digamos assim, o mais crítico possível, que era se não tivesse as barragens ali para auxiliar nesse sentido, né? Até, de repente, pode dar uma contribuída em negativar aquele rio. Mas a gente não tem mais muita margem, até a forçada do modelo que o Fernando falou, com a Q98, que a gente fala, né, é uma vazão mínima, ou seja, se eu não me engano, o estado de Santa Catarina considera essa vazão e eles acham já muito baixo, que está dando problema lá, porque eles já estão considerando tudo numa vazão muito baixa. Porque tu pega, realmente, daí, se tu faz todo um planejamento para uma Q98, é a mesma coisa que tu dizer que tu está planejando a bacia para todos os anos, como se tivesse laninha todos os anos. Né, e daí pode dar uma interferência do tipo, nos períodos que não tem laninha, tu vai restringir muito o uso sem tanta necessidade assim, né? Então, é mais ou menos essas são as forçadas, digamos assim, que a gente consegue dar no modelo. Óbvio, a gente pode, né, tendo esse diagnóstico, tendo tudo isso, a gente fazer um cenário, daí isso para a gente conseguir avançar, né, no plano, na próxima fase, fazer um cenário forçando tudo, assim, para ver realmente, tipo, no pior dos casos, esses pontos aqui vão estar críticos. Mas eu acho que a gente já consegue dizer que esses pontos estão críticos pela parte da disponibilidade, né? A gente não precisa dizer que o rio está seco por conta da captação, se a disponibilidade já está nos dando que é baixa, né? Então, esse resultado por si só, eu acho que já vai nos indicar que aqueles ali são pontos críticos em que o rio é muito, em certos períodos, como tu mesmo comentou, ele fica realmente muito baixo e, consequentemente, vai inviabilizar algumas demandas, né? Então, pode ser que hoje a gente esteja já na bacia, a gente não tem tanta outorga, por exemplo, porque não tem água, né? Então, isso daí já freia, digamos assim, os irrigantes a buscar outorga ali naquele rio, e daí vão buscar em outro, ou fazer barragem por conta, enfim. O meu receio sempre é que fixo, né, que ainda o modelo mostre uma vazão acima da realidade e que depois vai ter mais solicitações de irrigação naquele ponto que já é crítico, né? Ô, Amanda, esse é o receio. Eu consegui abrir aqui, daí eu estava dando uma olhada nesses valores, né, Ai, peraí só um pouquinho, eu tô com um monte de coisa aberta. Nos valores de volume por hectare, né, dos cadastros, e eles variam bastante, assim. Eu até fiz uma estatística aqui só para ter uma noção, assim. Valores entre 7 e 15 mil metros cúbicos por hectare foram 44% dos cadastros. Então, mais ou menos metade dos cadastros, um pouquinho menos da metade dos cadastros, estão numa faixa assim que a gente considera razoável, né? Que a gente não consideraria que tenha erro de digitação, enfim, ou erro de interpretação na hora de preencher o cadastro. A outra metade, praticamente toda, são valores bem abaixo de 7 mil. Inclusive valores que, com certeza absoluta, são erros tipo de ficar 1, não 1000. 1 metro cúbico por hectare, então muito pouco. E alguns poucos, são 30 cadastros, com valores acima, e alguns muito acima, tipo 50 mil, tem um aqui que está bem absurdo, 274 mil. Então, e isso a gente faz dividindo o volume total, que é informado pelo usuário, só que ele não é informado diretamente, assim, o usuário não vai lá e digita o volume total. Ele preenche um quadro de vazões, e com vazões mensais, quantidade de horas que capta por dia e quantidade de dias por mês. E isso, calculado, a gente gera esse volume total. Dividindo esse volume total pela área irrigada informada pelo usuário, a gente tem esse valor de volume por hectare.
Então, talvez, eu imagino, né, que seja muito mais possível que a pessoa tenha errado alguma coisa no quadro de vazões, alguma vazão, algum número de dias, enfim, número de horas, e tenha acertado a sua área irrigada, né, que esse é um número que as pessoas têm mais na cabeça. Então, de repente, a gente podia recalcular esse volume tendo uma faixa, assim, por exemplo, ali que o João falou, 9 mil, a gente poderia colocar que todos esses que estão abaixo são 9 mil e todos que estão acima também seriam 9 mil, para a gente não ficar com valores também muito superestimados, né? E aí refazer o balanço com essa, vai ser uma, não é a realidade, é algo corrigido por nós, né? Não, também não significa que seja o certo, porque a gente não sabe o que... Ou até dá para pegar o limite superior, Raíssa, para a gente, porque assim, ver a pior situação, entendeu? Pegar esses cadastros, botar para 15 mil, digamos, que seria o limite superior. Esse valor dessa faixa de 7 a 15 mil foi o valor que eu conversei com o pessoal da divisão de outorga, que eles consideram assim, tá, se tiver entre 7 e 15, a gente considera que a pessoa não errou, né? Ela realmente seria essa a demanda, porque... Eu acho interessante, Raíssa, bem que está falando. A gente fez trabalhos aqui em diversas cidades, até fora da bacia, na fronteira, né? E sempre a gente achou na faixa desses valores. Nós fizemos em Cachoeira, na região aqui do centro também, São Pedro, Cacequi, Uruguaiana, né? E sempre achamos essa faixa de valor entre 9 e 15. Né? Então, se tu tem 50% dos cadastros abaixo disso, certamente está tendo uma influência na modelagem. Né? Eu acho interessante pegar um valor médio. Né? Não sei se você pegaria o extremo, Amanda, porque senão vai zerar tudo mesmo. Não, mas eu digo justamente para a gente fazer esse teste. De repente, os que estão abaixo a gente põe 9 e os que estão acima a gente põe 15 para fazer um meio termo, assim, e não alterar tanto eles, né? O Daniel ali perguntou se são todos para arroz. Os que eu comentei aqui são arroz. Mas do cadastro que a gente considerou, tem alguns poucos que são outras culturas. Deixa eu ver aqui as outras que tem. A gente tem alguns poucos para feijão. Peraí, deixa eu até abrir todos eles. Tem um para feijão, um noz macadâmia, alguns que são os 4 que são soja e milho. Tem um que é repolho, couve, flor e salsa. Então, dos outros são realmente bem poucos. 98% é arroz. E aí, tanto que quando a gente foi fazer quando a gente foi fazer a questão da soja, né? Como a gente viu que tinha muito pouca soja dos cadastros, a gente acrescentou no modelo a soja, a irrigação da soja que a gente estimou. Porque a gente não tem o registro dela, então a gente acrescentou a estimativa. Foi isso que a gente conseguiu fazer para resolver isso, porque os cadastros são principalmente só arroz. Gionei, tá na mão, o Gionei. Tá. Raíssa, Amanda ali, Fernando, bom dia a todos, Gerson. O que o João coloca, eu acho que é específico para o Arenal, né? Da 392 para baixo, talvez, João, até o Paredão, ali, fronteira. Seria isso que tu questiona, João? Isso, Junei. Ali tem um consumo mais elevado, né? Nessa parte, que é a parte mais arenosa. Mas se a gente olhar para os cadastros, estão 50% abaixo de 7 mil, né? A gente vê que está tudo um pouco abaixo, né? Não se aplica, né? Aí tem algum problema, né, nessa questão. Mas eu só queria colocar, porque eu sou ali de fora, eu sou lá do Arenal, né? E eu queria dizer que a demanda lá, para a irrigação, principalmente do arroz, é ajustada. Né? O que acontece? Como naturalmente o mês de janeiro nós temos menos precipitação, né? A disponibilidade é menor, como o Fernando colocou lá, e a Amanda, e a lavoura ela não se expande em função disso. Quem não tem água de reservatório, de açude, de barragem, não vai demandar mais do rio, porque naturalmente em mês de janeiro não tem oferta, não tem disponibilidade. Tá?
Eu acho que o João coloca muito bem essa questão ali, a questão do solo arenoso, a mineração demanda um pouco, mas nós teríamos que olhar, eu acho que não só especificamente para o Arenal, da 392 para baixo, até a Colônia Borges ali, e tentar adequar esse número para as bacias, para a bacia do Mirim e do Vacacaí como um todo, né? Sim, isso eu estou falando para a bacia como um todo. Eu não estou falando só dessa região. Estou falando de todos. Talvez eu tenha entendido mal, então, mas era isso, eu só queria fazer essa contribuição. Não, ali do Arenal eu só comentei que ela é um ponto específico que tem um consumo mais elevado, né? Isso, mas agora, com os dados que a Raíssa apresentou, que 50% dos cadastros da bacia estão abaixo de 7 mil, a gente tem que levantar todos os cadastros, né? Tem que trabalhar, acho que com uma média geral ali que a gente comentou, ou trabalhar com os que estão abaixo com 9, os que estão acima com 15. Se não for muito difícil, quem sabe poderia fazer uma simulação todos com 9, tá? Porque, né, ou pegar 12, quem sabe, uma média ali que teria um balizador para cima e para baixo, né? Então conseguiria ter uma média de consumo. Eu acho que até ele seria mais representativo do que utilizar esses valores muito baixos. É que existe uma tendência dos cadastros ter valores mais baixos do que altos, né? Vocês nos dizendo assim qual valor é o mais adequado, a gente consegue ajustar. Até se vocês disserem, tal região aqui é 15 e a outra região é 9. Aí a gente consegue também ajustar. Só que esse conhecimento, assim, de qual é a demanda por região, vai ter que vir de vocês, porque isso a gente não tem, né? A gente acaba se baseando no que está registrado, que a gente vê que tem aí. Então, se vocês... Com valor médio. Quanto? 12? Juninho, o que tu acharia interessante? Eu acho que daria para trabalhar, João, com 10 mil de média. Porque do lado de cá, do lado da colônia, nós temos bastante arroz sendo... Eu estou falando do Mirim aqui, né? Muito arroz sendo conduzido em sistema de nível 0, né? Seria em patamar. Bueno, aqui a demanda é um pouco menor, tá? E aonde você faz a cultura sobre taipa, obviamente que a demanda é maior. Então, se nós trabalhássemos com 10 mil metros cúbicos por hectare, me parece que seria um número bastante razoável. Mas tem o Cabral, tá aí também, que trabalha com arroz, o Gerson tá ali. Vamos ver o que o pessoal acha. Claro. Pode ser? Claro. Gerson, acho que queria falar? Queria. Não, bom dia aí a todos. O Johnny já falou bastante, mas eu só queria dizer mais uma coisa aí. Hoje, o rio Vacacaí Mirim, ele tá sem... Não estão retirando a água, né? E ele tá seco, né? A vazão é mínima. E também, foi feito um trabalho agora que o Alexandre acompanhou aqui, o Gabriel fez, o Alexandre acompanhou de medição aqui numa área minha, que é sistema de patamar, nível 0, né? E chegou a 7 mil metros cúbicos por hectare, né? Numa área argilosa, não é uma área arenosa, né? Então, eu vejo assim, eu acho que esses sistemas onde que a irrigação é por patamar, aí eu acho que tem que ter uma coisa diferenciada também, porque o consumo é bem menor. Mas eu acho que pode ser aí o que o Júnior falou aí, né, numa faixa aí de 9, no máximo 10, para ficar entre os arenosos e os solo argiloso, que consome bem menos água, né? O IRGA, será que não tem um levantamento da área plantada que é de taipa e com terraplanagem? Isso o Jonei que pode responder, né? Pois é. Por exemplo, eu assim... Só um pouquinho, Jonei, só um momentinho. Eu assim, eu trabalho com 10% da minha área é irrigada com o rio. O outro restante é irrigada com açudes. Porque se eu fosse irrigar com o rio, aqui eu moro na divisa de Restinga com Santa Maria, bem no final, bem na divisa aqui, não teria água. Se não tem os açudes, não tem irrigação, porque o rio seca. Ele chegou ali, não tem mais água. Esse ano
Novembro o rio estava seco, não tinha mais água para nós, que eu só trabalhava com os açudes. Ah, deu uma chuva, corre água no rio, vai lá e capta um pouco e reserva. Porque se vai pensar em plantar arroz, por exemplo, aqui na minha região, aqui no meu local específico, né? Só com o rio, não se colhe arroz mais. Isso não é de agora, já vem de anos, né? Não é de agora, vem de anos, que o problema é sempre o mesmo, né? Aqui existe também o que o pessoal acaba não fazendo também por custo, né? O interessante era fazer uma captação no inverno, tá? Aqui no trevo de seu vizinho, próximo aqui no trevo de Palma, eu sei. Tem uma barragem, mais ou menos uns 2 hectares, que eles passam o inverno puxando água, né? E depois no verão eles irrigam toda a lavoura por gravidade, né? Isso até é uma coisa que nós já discutimos uma vez sobre a outorga ser diferenciada nos meses de verão e de inverno, né? Que daria uma boa desafogada pro verão, né, no rio. Eu vejo assim, tem que ter mais incentivo aí nessa parte do produtor fazer reservatórios, né? Claro. Porque complica bastante aí também essa parte. Não é todos os produtores que conseguem uma liberação aí para fazer um reservatório, né? Sim, claro. Abastecimento. Também, né? Tem o custo, mas eu acho que assim, se diminuísse o custo para o produtor na parte burocrática, eu acho que sairia mais reservatórios aí para o consumo posterior depois. João, Oi. João, tu questionou ali a questão dos dados do IRGA, né? Isso, nós temos temos um levantamento. Isso. Nós temos isso, quem está, qual o tipo, né, de produção, né? Se é patamar, se é sobre taipa e tal. Mas teria esse levantamento? Tem. Só que teria que olhar, né? Assim, de cabeça não tem como... Se conseguisse essa informação e passasse para nós... Eu acho que até teve, tá? Me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas quando a gente fez aquela validação com vocês do quadrinho aquele, né, dos consumos e tudo mais, o pessoal usou esses dados do IRGA. Tanto é que a gente, para o arroz, tá? A gente consegue validar muito melhor os dados aqui, né? A gente sai do consumo agropecuário, enfim, do IBGE, e pega os dados do IRGA, tá? Então, a princípio, esses dados já eram com esses estudos aí, e o que a gente tinha aqui, só para trazer para vocês, tá? Isso é um quadrinho que varia para todo mundo, né? Então, estava dando 8.500 de metros cúbicos por hectare. Então, assim, tá próximo, né, se a gente fosse usar aí os 9.000, enfim, 10.000, ele tá, em média, tá próximo. Então, só para vocês terem noção que esse quadrinho a gente usa para aquela avaliação das estimativas, né? Que se vocês forem ver lá acho que eu fechei aqui a apresentação, mas quando a gente foi das estimativas para as retiradas, deu uma subidinha, né? Então, quando a gente trata com os dados do CIOT, mesmo que tenha essa galera aí que está com um consumo bem mais baixo ali, que a Raíza comentou, né, de média, ele fica um pouquinho acima do que se a gente utilizar os dados de estimativa com esse valor médio do IRGA. Então, acho que a estratégia melhor que a gente tem é justamente isso, pegar para aqueles que estão dentro dessa faixa, né, os 50% ali que a Raíza falou, a gente mantém eles, né, e os que estão fora da faixa a gente ajusta para essa média. Isso, inclusive, tá, pessoal, daí vocês podem se conversar aí, o pessoal dos produtores, enfim, se quiserem ter acesso a essas tabelas, tá, a gente está à disposição para repassar para vocês, porque lembrando que isso tudo é tudo cadastro, né? Então ainda daria tempo, inclusive, para o produtor, enfim, ajustar. Se vocês veem que algum produtor errou ali na hora às vezes erra vírgula ou erra a unidade de selecionar, às vezes acontece isso, né? E antes de mandar, enfim, pagar a taxa para mandar para análise do processo, dar essa ajustada. Então acontece, né? Isso é o ônus da gente utilizar o cadastro que não tá chancelado. Mas eu anotei, tá? Duas para a gente já ir também ir para os nossos encaminhamentos, não tomar muito tempo de vocês aí, que eu sei que vocês têm que deliberar ali da comissão, né, Sheila? Mas o que eu anotei aqui, tá, de testes ainda para a gente fazer. Lembrando que a gente tem como fazer ainda vários outros testes lá na hora dos cenários, né? Inclusive, por exemplo, isso que comentaram, né? Olha, a gente está sendo limitado nesta região aqui, a produção agrícola está sendo limitada por baixa disponibilidade.
A gente pode tentar viabilizar alguns cenários. Ah, tá, se a gente aumentar a disponibilidade do rio em tanto, será que ajuda, né? E daí, com base nisso, a gente consegue deflagrar ações futuras ali na bacia, de fazer um reservatório em algum local, enfim, dar esses indicativos. Então, o que eu anotei aqui para a gente fazer de testes, vamos ver se vocês estão de acordo. Então, seria primeiro ajustar esses cadastros que a gente identificou que estão muito baixos, né? Porque me parece que a estratégia é usar realmente os cadastros que estão ali no local. É esses que a gente consegue maior aferição, assim, né? Uma vez que a gente viu que está bem próximo da realidade. Então, ajustar esses que estão com muita vazão muito baixa ou vazão muito alta. E um teste que eu ainda faria, tá? Seria a gente fazer essa tentativa muito com base no que o Gerson falou ali. Olha, a gente, se não tem as barragens e açudes, a gente não irriga, né? E de repente a gente pode fazer, a gente tem como, tá? Acho que vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que dá para fazer. Pegar todos os cadastros que são feitos hoje com captações em barragens e açudes e jogar para o rio mais próximo. E daí o que a gente faz com isso? Isso já seria um cenário, tá? Mas a gente pode adiantar até para fazer essa análise e nos ajudar a montar o diagnóstico. Se todas essas captações que são feitas em barragem e açude tivessem sendo feitas no rio, qual que seria esse impacto, né? Então, dá para justificar justamente isso. Olha, o pessoal capta em barragem e açude porque não tem água no rio. Né? Então, acho que a gente conseguiria fazer isso até de uma forma bem simples. Quer dizer, eu estou falando isso, mas quem roda o modelo é o Fernando, né? Eu acho que até dá, Amanda, só que eu tava pensando, a gente só tem que fazer essa questão de, se forem muitos, dá para fazer, né? Só a gente tem que priorizar, porque aí vai ter que abrir cadastro para a gente poder fazer essa correção da vazão pela área, né? E não usar simplesmente a vazão que vem pronta. É isso que eu estava pensando, Raíssa, sobre a questão da área de plantio, se ela é terraplanagem ou curva, não tem como fazer uma mudança geral, né? Tem que ir cadastro por cadastro para poder especializar esse tipo de cultivo. Enquanto que a vazão média você consegue alterar direto, né? Sim. Então, quando vê, seria muito mais fácil trabalhar com vazões diferentes, vazões médias, e daí não precisa espacializar, do que identificar, né, quais são as regiões com terraplanagem e quais são as regiões com curva. Porque não adianta a gente saber a área total de terraplanagem, a área total de curva, sem saber aonde fica na bacia, né? Enquanto que se a gente pegar um valor de vazão, fazer uma média, especializar em toda ela, a gente consegue deixar isso mais representativo. Fala, Gerson. A diferença de volume da área sistematizada nível 0 e a de curva é grande. Não é pouca diferença. Ela é uma diferença grande. Eu tenho aqui, a minha área é 80% já sistematizada e eu vou fazer o resto para economia de água. Então, a diferença é grande. O que eu digo assim, Gerson, é que a questão da modelagem em si. Por exemplo, a gente pode saber, né, que tem tantos hectares de terraplanagem, né? Só que nós temos que dizer aonde que estão dentro da bacia isso. Então, nós teremos que descobrir, são, sei lá, X hectares. Para o modelo conseguir representar de forma real, nós temos que saber em quais pontos específicos da bacia essa área de terraplanagem está localizada. Tá? Enquanto uma forma da gente conseguir representar isso também é trabalhando com a média de vazão, onde em alguns pontos a gente vai ter um consumo um pouco mais elevado e em alguns pontos a gente vai ter um consumo mais baixo. Tá? E a gente tem 3.000 e poucos cadastros. Né? Teria que abrir um por um, Fernando, teria que abrir lá um por um, e mas esses até a gente, foram os que a gente já fez, né, Raíssa? Me corrija se eu estiver errada. Esses 3.000 foi os que a gente já abriu. Não, a gente abriu 300 e poucos, que eram os que a gente filtrou, que era irrigação superficial, que capta em rio, né? Isso, mas no caso é o filtro talvez, daí talvez chegue nessa quantidade. Mas essa informação que o João está falando, de se é terraplanagem ou não, eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eu acho que não tem no cadastro. Então, ele pergunta se é sistematizado, se é plantio direto, se é... Eu acho que lá só fala o método de irrigação e, assim, todos menos um eram irrigação por inundação, mas não fala. Eu vou até abrir um aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas eu acho que não tem essa informação do método de plantio, só do método de irrigação. Não, uma época tinha isso.
era plantio direto, se era... Tá, eu vou abrir um aqui só, porque como eu não olhei isso, eu não posso realmente não ter me atentado, mas eu vou abrir um aqui para ver. Mas isso só para dar um retorno para vocês, tá? Que aqueles 3 mil era justamente isso, né? A gente filtrou ainda dos 3 mil quais que eram justamente para irrigação, né? Então, daí deu esses 200 e poucos, que daí eram os que eram vinculados à irrigação, que a gente pegou a área e a vazão de cada um e fez essas estimativas. Mas o que eu tava... Então, para esses, a gente não tem nenhum problema de fazer aquele primeiro ponto que eu falei, que é ajustar as demandas dos que estão muito fora da curva, tá? O segundo ponto que eu tinha comentado, que era testar essa questão das barragens, a gente consegue fazer de uma forma mais geral, tá? A gente não vai conseguir fazer esse filtro de se tá coerente ou não, mas a gente consegue pegar todas e isso a gente tem o ponto e a vazão correspondente de todos os cadastros do CIOT que estão lá registrados como irrigação que faz captação em barragem e tem essa vazão associada. Então, a gente consegue, assim, simular, se essa captação aqui, a gente não consegue validar ela, tá? Porque daí, realmente, teria que abrir todos os cadastros, enfim. Mas a gente consegue pegar esta vazão que hoje é retirada de barragem no açude, se fosse feito no rio mais próximo, como que influenciaria no balanço. Isso a gente consegue fazer de forma mais rápida. O Daniel colocou no chat aqui, ó, que pelo que ele lembra, não tem essa identificação sistematizada ou não. Ele está acostumado a fazer isso. Coisa. Eu abri 2 aqui e não encontrei. Então, eu acho que não tem mesmo. Não tem. Mas trabalhando com a média do consumo, a gente já consegue ter uma representatividade disso aí. Já dá uma boa melhorada. Sim. E se fizer uma média por solo, seria assim, em solo arenoso é mais, o consumo é tanto... Cara, eu não sei se a escala de mapa que a gente tem seria representaria, né? Eu acho que ainda é melhor trabalhar com uma média de vazão. Como? Desculpa. Esse seria o ideal, né? Fazer uma escala média de acordo com o tipo de solo. Já me apresentando, desculpa, eu cheguei atrasado na reunião, mas assim, ó, aqui nós trabalhamos com 3 tipos de solos, onde a gente pega a margem ali do Vacacaí, tem o São Cepé e o Santa Bárbara. O Arroio Santa Bárbara ali, ó, tem áreas que não são sistematizadas e é de argila expansiva 2:1, que é um nível 0 natural, né? A gente tem ali em 2 quilômetros de várzea, a gente tem 16 centímetros de desnível. Então, assim, ó, é um solo que consome bem menos do que 8 mil metros cúbicos, sem ser sistematizado. E quando se sistematiza, né, aí eu uso as palavras do Gerson ali, ó, realmente, a gente tem feito alguns reservatórios para produtores aí, ó, e tem medido pelo reservatório, né, e pela área, dá menos de 6 mil metros cúbicos, conforme o ano, né. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um relato aqui, ó, nos últimos 5 anos, no mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos precipitações em torno de 350 a 400 milímetros, tá? E que é assim, ó, é o mês que mais demanda água, mas a gente tem recebido boas chuvas. Com o uso de variedades precoces e antecipação de plantio, que o plantio está cada vez sendo mais antecipado para setembro, até final de agosto, esse problema da falta de água lá nos meses de janeiro e fevereiro tem sido mitigados, vamos dizer assim, né? A gente não tem sofrido impacto. Então, a gente tem fevereiro com altos índices de precipitação que tem ajudado bastante. E só para colaborar também, né? Meses de setembro e outubro, os períodos dos últimos 5 anos aqui, ó, gira em torno de 400 milímetros de chuva. Então, isso aí abastece bastante os mananciais, né? Tanto os açudes quanto os rios, e faz com que o impacto seja menor da retirada de água. Claro que a gente sabe que hoje, por exemplo, assim, ó, a área de arroz diminuiu muito. Em São Cepé nós tínhamos 22 mil hectares, hoje nós estamos com 15.800. É pela falta d'água? Não, é pela falta de recurso, viabilidade econômica. Todos aqueles produtores que poderiam fazer barragens viáveis, eles já fizeram. Qual é as que faltam fazer agora? Aquelas que é mais difícil, que eu tenho que levantar 11, 12 metros de altura, né? Tem aquele índice ali que é 1 para 1,5, né? Não vai atingir, o produtor vai fazer uma barragem com 10 hectares e vai irrigar 15 no máximo. Então, são barragens mais onerosas.
e que tem que ser levado em conta. Só meu ponto de vista, isso tem que ser levado em conta, né? Hoje nós estamos recebendo arroz, eu trabalho numa cooperativa na Cotricel aqui, né? 15 de fevereiro a safra está bombando já. Antes a gente ia começar a receber arroz lá em final de março e abril. O próprio manejo, a própria preconização, aí começou com o projeto 10 do IRGA, né, para se antecipar plantio, justamente para isso, para aproveitar essas chuvas da primavera, né? Isso aí tem sido, olha, cada vez mais, e eu acho assim, ó, vejo como positivo isso, que nós ocupamos água no cedo, uma água que se a gente não ocupa, ela vai para os rios, né, e daí segue o rumo. Então, estamos otimizando o uso de água na agricultura. Temos casas de 10 mil metros cúbicos, de 11, temos áreas arenosas de coxilha, com água puxada, né, com recalcada, temos área ainda com 10, 11 até 12 mil metros cúbicos. Então, eu acho que o uso do solo, né, ou seria o tipo de solo, quer dizer, seria um fator predominante para se ver a quantidade de água. Muito interessante sua colaboração, né? E o meu único detalhe em relação ao solo que eu vejo é a escala do mapa que nós temos, né? Se a escala desse mapa que a gente tem, ele vai ser representativo. Por exemplo, o mapa que a gente tem, muitas vezes ele não consegue mostrar essa tira, por exemplo, de argila expansiva que se tem na próxima ao rio, né? Precisaria de um mapa mais detalhado dos solos, para a gente conseguir ter essa representatividade. Agora, escutando sua fala e pensando, eu acho que seria interessante a gente fazer uma simulação utilizando um valor médio, né? Podemos aí trabalhar com 9 parelho, né, em todos os consumos, 9 mil metros cúbicos, 10, e poderíamos fazer uma simulação mais baixa, colocando todos a 7, né? Isso até adiantando aí, João. Isso é o tipo da coisa que a gente quer construir lá nos cenários, né? Que, por exemplo, isso foi o que a gente fez, pegando o exemplo do Mampituba, tá? Que é a característica completamente diferente, mas lá eles têm um consumo absurdo, assim, a média é tipo 12, 14, assim, e sendo que a gente considerava Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, junto na bacia, e do lado de Santa Catarina, que é mais ou menos a mesma formação, o pessoal de lá já usa até 6 e 7. Então, justamente, a gente fez isso na construção dos cenários. Olha, se a gente baixar, né, aumentar a eficiência e baixar a demanda, o que a gente consegue de contribuição? Isso vai ser bem legal da gente botar nos cenários. Isso, e aí nós vamos ter daí o plano, né, ele vai contribuir em mostrar isso também, e o produtor, né, ele já vai ter um incentivo a começar a trabalhar nas suas áreas, o possível sistematizar, né, onde ele vai ter essa economia de água, já vai, né, uma indicação do plano que a bacia pode melhorar se aumentar a sistematização. Isso muitos já sabem, né, mas é uma contribuição que a gente vai ter uma modelagem e mostrar a influência disso na vazão do curso d'água. Isso, Então, acho que é muito é bem legal isso, porque a gente tem uma prerrogativa, tá? O que a gente está tentando fazer nos planos de bacia é tentar juntar tudo isso, né? Tanto a informação que a gente traz, enfim, como a informação de conhecimento local de vocês, né? Então, a gente quer que o plano de bacia, ele reúna todo esse tipo de informação para ser realmente o documento maior da bacia orientador, né? Então, eu só queria trazer uma informação aqui para vocês, que eu fiz as contabilizações lá, isso com base no que o Gerson tinha comentado, né? Quando a gente pega as captações, isso de uma forma geral, tá? Para a bacia toda, para irrigação, captações em rio, né, diretamente em rio, dá 25 metros cúbicos. Eu peguei aqui, eu acho que é a vazão máxima, se eu não me engano, ou a média, enfim. Dá 25 metros cúbicos por segundo, tá? Quando a gente pega e faz um filtro de todas as captações que são feitas em barragens ou açudes, é 13. Então, assim, metade dessa captação que a gente está considerando hoje para o balanço é feita em barragem ou açude. Então, a gente pode pegar esses pontos e dizer que eles captam em rio, né? Então, vai aumentar 50% aí da demanda, da retirada no rio, né? Então, a gente consegue mostrar esse tipo de informação aí. Acho que a gente consegue de forma até mais rápida do que eu estava achando. Amanda, eu anotei aqui mais ou menos 3 testes para serem feitos. Talvez tenha passado um aqui, mas um seria assim: ajuste nos cadastros com valores errados, dizendo grosseiramente. Esse segundo, que é rodar modelo com a captação das barragens e açudes sendo considerados direto no rio. E a 3 seria fazer uma média de consumo por tipo de solo. Vamos ter que analisar se o tipo de solo vai ser
útil ou não para isso, né? Eu até acho que sim, mas tem que ver com mais calma. Não sei se eu consegui resumir bem ou faltou alguma coisa. Eu acho que teria uma quarta, Fernando, que seria trabalhar com valor médio sem questão de solo. Sim. Fernando, me parece que essa questão do solo é complicada, porque nós vamos chegar em glaze solo e plano solo, 80% praticamente, né? E não vai ter como diferenciar isso. Eu tenho muito medo da questão do muito solo, complexo. de a gente subestimar ou superestimar em função da falta de escala. Né? De a gente não ter um detalhamento do solo, né? E a gente daí está superestimando ou subestimando. E daqui a pouco vai ter uma área que a gente vai considerar que toda aquela área consome um horror de água, e na verdade não, é uma parcela dela. Concordo contigo, João. Eu acho que fica difícil essa questão do solo, complexa demais. Por isso que eu acho que um valor médio ele acaba sendo mais representativo. O perfeito seria o solo, com certeza, mas teríamos que ter um mapa bem detalhado, e a gente não tem essa informação. Então, acho que um valor médio a gente conseguiria trazer mais representativo lá no final da nossa bacia, porque ao longo da bacia ela iria contribuindo. Um ponto consome mais, outro menos, né? E a gente conseguiria conferir lá no final da bacia o balanço. Acho que ainda seria a melhor forma, do meu ponto de vista. Tá. A gente consegue definir hoje aqui um valor médio para a gente considerar? 9, 10? O Jonei tinha falado 10, né? 10. Não sei se... Se todos concordarem, a gente fecha em 10 e faz essa simulação. Ali, eu acho que 10 seria um valor interessante. Ô, Marcelo da Quadricel, tu que tem bastante área de coxilha aí em São Cepé, né, nessa região tua, a grande maioria das lavouras a água vem de açude de barragens. E tu trabalha muito nesses solos com muito desnível, né? Como te parece esse número de 10 mil metros cúbicos por hectare para essas áreas de coxilha aí do alto? Para essas áreas eu acho bom, acho ajustado. E, como eu te disse, tem algumas áreas que vai menos e outras mais. Mas 10 para essas áreas aí eu acho que tá de acordo. Acho que está bem próximo. E a gente trabalha com 8. Aqui a gente trabalha com 8 a média geral, porque a gente tem 7 e pouco, algumas dessas sistematizadas, né? E vai a 9, 10, aí, até 11 em alguns casos, 12 às vezes, conforme o manejo do produtor e o ciclo, tudo, né? Mas eu acho que 10 para essas áreas, que são as menores áreas, né? A nossa maior parte aqui são várzeas e já vou te dizer assim, ó, 60% já sistematizada e crescendo muito. Agora, com o preço do arroz esse ano, eu vou te dizer, né? Vai crescer muito a sistematização. Mas concordo contigo. E bom para bacia, né? Então, acho que dá para bater o martelo em 10. Todos de acordo? O Daniel levantou a mão. Não, só para contribuir também, para ratificar, gente, eu acho que 10 para efeitos de simulação, sim. A gente tem uma variação grande na bacia, né? Se for pensar, tem grandes áreas aí com áreas sistematizada, com uma área mais argilosa, mas para efeitos de simulação eu também concordo, só para contribuir aí. Então batemos em 10, Raíssa. Certo. Isso é legal, pessoal, e provavelmente a gente vai voltar a conversar sobre isso quando a gente for fazer os cenários, tá? Principalmente quais são os projetos e orientações que vocês já estão dando nesse sentido, porque a gente conseguiria, por exemplo, olha, se todo mundo tivesse sistematização e contribuísse com 7, por exemplo, o cenário da bacia seria este, né? Então a gente consegue, com base nisso, mostrar quais os ganhos nesse sentido, né? De aumentar a eficiência, diminuir a demanda ali, a retirada, né? O Jonei aí eu acho que sabe melhor, mas o Vacaca e Mirim deve de ter uns 60%, 70% sistematizado já, né, Jonei? Eu não sei precisar assim o número certinho, mas fica em torno de 70, Gerson, talvez até um pouquinho mais. Essa região aí que pega ali no São João do Polesne ali e para o meu lado aqui, desce para Restinga, aí é pouca área de curva. É bastante sistematizado. E, Gerson, se nós pensarmos aqui, ó,
vem deitar a área Silveira, desce pelo Arroio Grande ali, passa ali no Pilon e vai descendo. Tem ali, talvez ali no Poço Bom, alguma coisa de curva, né? A única área que tem curva é a do Poço Bom, que é uma área grande. As outras quase todas são sistematizadas. E algum pedacinho que não foi ainda. Exatamente. Tá bem. Só uma colocação ali, ó, ele falou, da Cotricella, ele falou em variedade precoce, e eu trabalhava com variedade de ciclo mais longo, mas não estou só mais com a ciclo médio. E o uso da água é 90 dias. Começou a irrigação, 90 dias, pode marcar aí no calendário, 90 dias pode fazer a retirada de água. E em novembro, como foi falado ali, é o consumo maior, porque é quando se enche a lavoura de água, né? Então é o consumo maior ali no enchimento, depois ele diminui o consumo dele. A gente vai manter essa proporção, assim, né? Agora, como tá novembro, o mês com mais captação, ela só vai aumentar, né? Nesses que a gente vai aumentar e nos outros. Aquele gráfico que ela mostrou lá atrás, lá tá mostrando bem como que é mesmo. E daí até a gente ficou assim pensando, será que tem erro, né? Será que não tem erro nos cadastros de informar que essas captações estão altas em novembro? Aí depois a gente foi conversando ali com o pessoal da DIOT, com agrônomos, né? Daí eles nos falaram nessa questão de que é o enchimento das quadras ali no final de novembro, né? Não, tá bem certinho. Então, esse mês, apesar de talvez no campo, assim, ele não aparente ser o mês mais seco, mas ele vai ser o limitante para a outorga, né? Então, é com esse que a gente tem que trabalhar, porque aonde vai trancar vai ser na hora de pedir outorga, né? Então, vai ter que ser, a gente vai ter que considerar esse mês mais crítico. Esse ano com o Laninha aí que estava seco, né? Naquela época ali já não tinha mais água, né? Já em novembro já está seco. Em novembro estava seco. Isso aí que complica. O Alexandre tinha me pedido para a gente ver, agora a gente está falando, né? Nós começamos a falar sobre um ponto específico ali no Arenal, e acabamos chegando num consenso, fazer uma simulação com a média geral, né? Mas o Alexandre tinha me pedido também para ver se tem algum outro ponto específico na bacia, e os membros do comitê tenham visto que não está batendo com a realidade. E se tiver algum outro ponto, né, que a gente montasse um grupo da região, né, um representante da região que tivesse interesse, a gente poder dar uma analisada mais de perto nesses pontos. Não sei se algum membro chegou a identificar algum local específico que não esteja, que a simulação não esteja, né, sendo bem representativa. Aí a gente pode, quem sabe, dar mais uma analisada de perto, ver se tem algum outro motivo que está fazendo com que aquele valor ali não seja a realidade. Isso até é uma questão, João Francisco, que eu não lembro, acho que era o Wildo, que ele também comentou que no Rio dos Corvos ali também, ele falou assim, Vacacaí Mirim, Vacacaí e Rio dos Corvos, ali a questão de secar e o nosso resultado não apresenta exatamente isso. Seria um pouco assim, mais já sul do Arenal ali, né, da região. Nós podemos entrar em contato com ele também para ver direitinho esse ponto e dar uma investigada para ver se tem algum outro motivo ali. Sim. Mas se tiver algum outro ponto que foi identificado, que daí nos fale, que a gente vai atrás de membros, de pessoas que conheçam a região, né? Para a gente ver se tem algum motivo ali que é específico que esteja tendo essa variação. Hein? Ô, Fernando, desculpa, o teu áudio estava meio baixo para mim. Qual ponto o Wildo comentou? O Rio dos Corvos. Isso é divisa de São Gabriel com Dilermando e Santa Maria? Eu acho que ele é divisa São Gabriel Santa Maria, se eu não me engano. Eu acho que era nesse ponto aí mesmo. É que ali tem uma divisa que ninguém conhece os limites. Então é lá, é bem na região do Wildo mesmo. O irmão dele está do lado de cá, ele está do lado de São Gabriel, mas ele conhece bem aquele ponto e realmente eu não vi a simulação para lá, mas lá é um outro ponto bem específico que nem Arenal, que seca mesmo e
não tem disponibilidade. Certo. Sheila, tu anota para nós, para entrar em contato com o Hildo. Sim, a gente podia encaminhar, realizar uma reunião entre você, o pessoal da comissão, né? Isso, para daí a gente ver esse ponto, já que foi levantado outra vez, né? Isso, até vocês podem utilizar ali o mapa interativo, né? O Fernando botou o linkzinho lá no chat, para dar uma passeada, assim, né, ali pela região. Tem o resultado, aquele que tem ali, é o mesmo que a gente apresentou, né, Fernando? Não é dessa última rodada. Não é da última. Isso é até uma coisa que a gente pode fazer se bem que agora eu vou fazer mais testes, né? Mas de colocar os mais atuais, a gente carregar e daí o pessoal ir avaliando. Eu só queria... Agora eu vou ter que fazer mais testes aqui. Eu queria ver com vocês também, Amanda, Fernando e Raíssa, o prazo para isso, né? Para a gente passar as informações para vocês. Só para, por exemplo, o prazo... Assim, deixa eu ver, Fernando, quando é que tu acha... Porque, assim, enquanto o Fernando estiver fazendo esses testes, ainda a gente tem o prazo ali de inserir mais alguma coisa, né? Sim. Então, acho que vai ser isso nas próximas 2 semanas, imagino, Fernando, para a gente não atrasar tanto... A outra oficina, né, que estava marcada para o dia 20... Não, desculpa. A próxima oficina é dia 25. Não, tem tá. Tem um mês e meio. Mas eu acho que, se possível, né, no máximo, assim, até metade da semana que vem... Semana que vem, não. Então, hoje é dia 14? Isso, até ali aquela última semana de maio, 28. Porque para a gente seria bem bom a gente conseguir fechar esse modelo. Porque para a gente começar o de qualidade, a gente precisa estar com o de quantidade fechado, né? Porque o da qualidade nada mais é do que a gente simular os lançamentos nessa quantidade de água que foi estimada aqui pelo modelo de quantidade, né? Então a gente não consegue ir para a próxima rodada sem fazer isso. Não, acho que até o fim do mês está tranquilo. Daí a gente, de repente, coloca duas situações diferentes ali, ou só mas ficou melhor, enfim. Daí a gente entra em contato com a Sheila, enfim, com o Alexandre, e explica melhor o que a gente fez. Então peço que eu vou rodar. Pessoal, os membros do comitê, que, se possível, olhem o mapa interativo ali, que o link está no chat, né? E dê uma reparada mais em cada região que o pessoal conhece, né? E se tiver algum ponto que achar não condiz com a realidade, que entre em contato com a gente, né? Pode mandar um e-mail para a Sheila, para o comitê, e daí a gente vai atrás, dar uma averiguada para a gente ter a simulação, né? Seja o mais possível próximo à realidade, né? Acho que esse ponto era isso, então. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir? A gente pode... Só uma contribuição ali, Chico. A questão do trancoso ali, talvez o Marcelo possa auxiliar mais aí. É uma região que tem bastante área sistematizada ali. Tem áreas grandes ali, a gente sabe de arroz, mas ele está aparecendo como vermelho ali, eu estava olhando o mapa aqui agora. Não sei, talvez tivesse que dar uma ponderada ali, porque tem bastante barragens ali na região e tal. É uma área que tem algum certo conflito, não sei, Marcelo, o que te parece, mas está como vermelho ali, né? O Trancoso aqui do município do São Cepé, Tupanci ali, eu não conheço nenhum produtor que plante com água do Trancoso. Eles até têm algum motorzinho, algum gralizinho de pequeno porte ali, como diz o seu Gerson ali, né? Choveu, ele pega um volume muito grande de água, né? Então o pessoal aproveita para fazer um recalque e encher as lavouras. Mas eu vou te dizer que 100% dos que plantam na Costa do Trancoso, e é uma área grande, eu vou te dizer que já está, eu acho que 95% sistematizado, todos eles têm barragem. Todos eles têm barragem, e barragens de grandes portes. Inclusive ali naquela região de São Cepé, Tupanci, onde nós temos o maior número de barragens com grandes volumes, né? Bem representativo as barragens. Né? E o conflito que se dá é normal. Esse conflito é normal, porque aí eu tenho um motorzinho, o outro tem, aí quer dizer, se falta para um, falta para todos, né?
isso é normal. Então, mas é bem isso aí que tu falaste. Eu acho que esse ano foi um ano interessante, né, para ver essa questão, que nem todas as barragens ali encheram, né, e mesmo assim o pessoal conseguiu produzir, né. Eu acho que foram relativamente bem na região. O que ajudou, né, Daniel, assim, ó, eu tenho dado aqui, ó, que em janeiro, fevereiro, nós tivemos chuvas em torno de 330 milímetros. Em setembro, outubro. E em janeiro e fevereiro, 380. Então, quer dizer, como o seu Gerson diz, no início choveu bastante e os açudes estavam baixos, recuperou. Dezembro, ali, novembro e dezembro, foi a escassez d'água. Começou a chover dia 24 de dezembro e a chuva se estendeu até 15 de fevereiro. Alguns já estavam começando a colher, já diminui a irrigação, né? Então, se faltaria para um, mas como o outro parou já de puxar, que ele já aproveita. Então, vou te dizer assim, ó, que deu justinho, mas deu esse ano, né? Eu acho que a gente teve menos conflitos esse ano, mas a escassez de água, assim, ó, se fosse no dia de hoje, vou te dizer, hoje a gente não tem uma bomba funcionando, uma lavoura irrigada e a escassez de água hoje é muito forte. Sazonal, vamos dizer, né? Esse conflito. Parece que estão conflitando menos por água agora, nesses últimos anos. Agora estão mais calmos. O que a gente tem dito aqui para os nossos assistidos, né? Hoje, em função da lavoura orizícola se tornar empresarial, né? Aquele pequeno produtor ali, ele não se manteve na atividade, ele saiu. Pequeno produtor até 20, 30 hectares por aí, só se é familiar, senão ele não se mantém. O arroz aos níveis que estava ali, 42, 45, 50 reais, ele quebrou e saiu endividado da atividade. Então, hoje, a agricultura, o arrozeiro está muito empresarial, são áreas já maiores, né? E eles sabem, se eu denunciar o meu vizinho, né, ou um conflito de água, por exemplo, assim, o pessoal da fiscalização, né, eles vão fazer o trabalho dele, e não vai ser só na propriedade do vizinho, vai ser na dele também, vai ser na mais abaixo, eles têm um corredor, vamos dizer assim, ó, e ali eles fazem uma vistoria geral, e sobra para todo mundo, né, porque quem é que não tem lá uma irregularidade com relação a um descarte de embalagens que o cara esqueceu e deixou para lá de fora? Quem é que não tem uma árvore que estava incomodando, ele foi ali e cortou para fazer uma lenha? Todos têm alguma coisa. Algum que não respeita a própria aquela APP, né, aquela margem de segurança na beira do rio, algum que tapou algum valo. Então, sempre tem alguma coisinha. E os produtores estão bem mais conscientes em relação a isso, né? A gente diz, olha, o ideal é que todos vivam conciliados, né? Porque onde um vai denunciar o outro, acaba sendo um problema para toda aquela região, né? Tudo bem, tem mais alguém que queira fazer alguma contribuição? E não passamos para o próximo ponto de pauta. Só queria agradecer aí toda a discussão e toda a ajuda de vocês. A gente agradece esse empenho que vocês estão tendo, né? Todo esse tempo dedicado ao plano, né? E a gente já está vendo o resultado de todo esse trabalho que vocês estão realizando. Aí vai ficar muito bom o nosso plano de bacia. Hoje de manhã cedo eu falei com o Alexandre, digo, na 100ª reunião, né? Então 100 reuniões e agora o plano está se alinhando. Agora, logo já vai estar finalizado. Então tá, muito obrigado mesmo, pessoal. Isso pra gente torna, eu já falei isso várias vezes, né? Isso daí, as contribuições de vocês tornam o nosso trabalho mais, não digo mais fácil, mas muito mais coerente, né? Então, a gente vem com a parte técnica e vocês, obviamente, com o conhecimento local, então dá o resultado bem bacana para o plano. A gente, acho que a gente vai se ausentar agora, sei lá, acho que a gente não... Sim, as próximas pautas não tinha mais nada, né? Não só porque daí a gente já vamos falar com o Fernando ali, que ele já vai rodando. É que já tá caindo aqui as letrinhas, eu disse, não, pessoal, calma. Então, assim, a gente vamos parar de falar pro plano para vocês poderem tocar aí a reunião de vocês. Então, até a próxima, pessoal. Qualquer coisa. Obrigado. Obrigada por até mais. Tchau, pessoal. Membros, permaneçam, por favor. A gente tem algumas pautas para deliberar, só o pessoal do DRH vai sair.
mas é rapidinho. Questão de... Meu Deus, parem de sair, pessoal. O pessoal tá todo saindo. Pessoal, então, rapidinho aqui, só mais 3 situações para a gente definir. Vou votar as nossas atas juntas. A ata da 99ª reunião, que foi realizada em março, e essa do dia 30 de abril, que foi extraordinária, que eu consegui incluir ela. Então, gostaria que vocês registrassem aqui no chat, quem não está de acordo ou não aceita a ata, por favor, registre ali o nome que eu coloque. A ata já foi enviada por e-mail, os demais, então, eu vou considerar como aprovada, como a gente sempre tem feito. E vou precisar também compor a comissão eleitoral. Então, a nossa próxima reunião, sem ser a extraordinária, que vai ser oficina no dia 25 de junho, a do dia 9 de julho, teremos a eleição das entidades, presidência, da gestão 2021-2023, tá? Então, a gente precisa compor a comissão eleitoral. Preciso de 2 pessoas que possam assinar a ata dos inscritos, é uma assinatura digital, tá? É só vocês mandarem a assinatura, eu vou compor. Então, o trabalho dessa comissão eleitoral, que eu preciso de 2 pessoas para compor comigo, é verificar a entidade que se cadastrou, se ela está na categoria correta, mas já é um encaminhamento que vem do CRH, então o CRH ele vai olhar antes, então vocês também vai olhar antes, se a gente tem dúvida, e olha depois. Então, na verdade, é só para mostrar que vocês se inteiraram das inscrições que tiveram e acertar, dizer, ok, esse pessoal se inscreveu, está tudo certo. Mas o CRH também confere, então não tem como passar nada errado. Via de regra, sempre as mesmas instituições que se inscrevem, então a gente já sabe qual é a categoria que essa entidade vai se inscrever. Então, 2 pessoas que eu preciso que assinem junto comigo e deem uma conferida nas nossas inscrições. Por favor, 2 voluntários que possam assinar a ata das inscrições. Não vou começar a chamar aqui, dar umas ideias aqui para vocês. Eu posso ser... Beleza, a Juliane já foi ano passado, então ela já sabe como é que é, né, Juliane? Claro. Ótimo. A Juliane, então, pela UFN. Alguém que conhece bem, deixa eu ver. O Alexandre Prestes está aí? Não, o pessoal da Corsã tinha uma outra reunião às 10h30. Deixa eu ver alguém que... quem sabe... Luciano, você consegue fazer para mim também? Pessoal, vamos... Floresta, Luciano, quem gostaria? Gostaria. Não poderia nos auxiliar? Luciano, sim? Pode ser? Teu áudio está fechado, Luciano. Manda lá. Tá. Então vai ficar o Luciano Soares pela Bandeirantes da Serra e a Juliane junto comigo. Tá. Da minha parte, é isso, então. Atas aprovadas por unanimidade. Eu vou ter que arrumar uma outra forma de compartilhar essas gravações de reunião com vocês, porque o Drive do comitê, como é a versão gratuita, ele não tem muito espaço. Então, mas eu vou verificar para compartilhar do meu Drive da UFN com vocês. Então, da minha parte é isso. O Chico pode fazer o encerramento, então, e eu vou para a reunião do DRH agora, lá do CRH, da capacitação das parcerias. Tá corrido hoje. Tá. Nós tínhamos previsão de acabar às 10h30, né? Nos passou um pouquinho já. Mas acho que as discussões foram válidas, né? Muito. Era isso então, Sheila? É isso, podemos assuntos encerrar. Gerais. O Alexandre não está aí para comunicar para a própria gente, mas fica para os próximos, tá? Tudo online, tudo seguindo. Então tá bem, pessoal. Eu agradeço a presença de todos, né? Foi muito boa a contribuição de todos, a colaboração, a discussão, né, para a gente fazer essa nova simulação da disponibilidade hídrica da bacia e poder dar seguimento ao plano, né? Então agradeço a colaboração, desejo um ótimo final de semana, né, e também reforço de novo, né, se observarem algum ponto crítico, alguma coisa que possa vir a contribuir, entre em contato com nós para a gente poder já passar o pessoal do RH e realizar melhorar as simulações lá. Tá bem? Muito obrigado, pessoal.
Um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Bom dia, tchau.